Pronto, voltei. A Vivian estava falando que para ela não estava aparecendo o ao vivo. E, enfim, o Instagram já fez isso comigo umas 2, 3 vezes, mas nós não desistimos e vamos novamente. Vou fixar então o nosso comentário. Agora, já tô te vendo. Vou fixar aqui o comentário para todo mundo que entrar na live e já saber do que se trata. Vamos lá, meu filho. Não. Gente, não quero desativar os comentários. O Instagram tá realmente hoje Peraí. Não é isso. Enfim, gente, não tô conseguindo escrever. Se alguém conseguir escrever... Ah, agora foi. Vou escrever aqui então o tema da nossa live, tá certo? E já anotei aqui as perguntas de quem me mandou. Nós vamos falar hoje justamente sobre a adaptação escolar. Então, sim, já respondendo algo muito, né? Essa live vai ficar disponível, tá bom? Estamos aqui na sessão da tarde, hoje estreando essa sessão da tarde. Então, com a Vivian Moses, ela é diretora da escola Senses, fica aqui em São Paulo, uma escola montessoriana bilíngue, fantástica, fantástica. Olha ela aí, tudo bom, Vivian? Tudo bem? Boa tarde. Prazer, boa tarde. Um prazer participar desse bate-papo. Muita informação, muitas dúvidas, eu imagino, né? Sim, Vamos sim. lá, o que temos Vamos pela sim. frente. Sim, sim. A gente gosta de começar logo até pro Instagram não cortar a gente. Porque ele não tem dó. O assunto pode estar o mais local possível. Deu a 1 hora, já era. Ele corta mesmo. Pois Vivian, é. eu adiantei um pouquinho só sobre o tema da nossa live, mas eu quero primeiro que você se apresente pra gente se conhecer. Enfim, fale sobre você um pouquinho. Bom, rapidamente, eu estou na área da educação há mais ou menos uns 5, 6 anos e eu iniciei nessa área por causa de Montessori. Eu tive algumas experiências com crianças e aí o sonho de ter uma escola aconteceu e nós iniciamos a Senses tem mais ou menos uns 3 anos, o projeto existe há mais tempo. E junto com a Senses nasceu a Soul, que é uma vontade muito grande de disseminar o método Montessori por aí. Então, a participação aqui hoje é com essa intenção de dividir um pouquinho do conhecimento que a gente tem na metodologia e levar isso para outros educadores, famílias e pessoas que também vivem na educação voltada para a primeira infância. Legal, é importante isso que você falou, porque às vezes as pessoas acham que o Viver Montessori só fala de Montessori, né? Enfim, nós estamos realmente buscando trazer essa questão da educação, né? Nós somos seres Sim. da educação, não há aquela separação, aquela segregação. Ah, agora você é só Montessori, você é só aquela determinada, enfim, a outra abordagem pedagógica. Não, nós podemos mesclar, né? E eu acho que isso que é a beleza. Sim. Esse é o propósito também do Viver Montessori, enquanto o Rafael, que é meu esposo, é trazer mais mesmo essa visão do mundo sob a ótica da criança, que é justamente o tema de hoje. Sim. Adaptação escolar sobre a ótica da criança. E o que você acha que nós podemos fazer para tornar, né, enquanto mãe, Larissa agora quanto mãe, para ajudar nesse processo de adaptação escolar que ocorra de uma forma mais tranquila, mais leve? Bom, acho que né, levando a metodologia como princípio nesse tema que a gente está discutindo, mas como você disse, independente da escolha da escola ser ou não Montessori, eu acho que a postura do adulto, né, com essa criança é o que conta. E eu acho que o principal é justamente a necessidade do adulto ficar em segundo plano mesmo, né? E a criança tendo as suas necessidades atendidas. Então, para uma adaptação ser mais tranquila, é muito importante esse adulto se preparar para isso também. A segurança dele dará segurança para a criança. Entendi. Então, ele ficando em segundo plano para que realmente quem é o foco ali daquele momento é a criança. Sim. Né? Então, ele sai um pouco? Como que seria isso assim na vivência escolar? Me fala um pouco mais. Bom, o nosso processo de adaptação, ele acontece aos poucos, né? E isso é muito relativo, porque eu tenho crianças que demoram 15, 20 dias para uma adaptação e eu tenho crianças que em 2 dias estão adaptadas com o ambiente Nossa, escolar. 2 dias? Depende muito do ser humano que a gente está trabalhando. Assim, cada criança reage de uma maneira. Não existe uma fórmula de que hoje vai fazer A, amanhã B e vai rolar com todo mundo, né? Não tem um padrão, né?
não tem um padrão, porque a gente está trabalhando com o ser humano, a criança humano com habilidades diferentes do adulto. A gente precisa respeitar essas limitações e o curioso é que quando a criança se adapta muito rápido, o adulto sofre ainda mais. Eu tenho a sensação de que às vezes os pais querem que a criança peça, chore, sofra, sabe? Para que o adulto se sinta necessário, assim. Existe uma Amado, culpa parece, muito né? grande. Poxa, ele nem chorou. Nossa, foi tão Sim, fácil. E Então, como que essa explica isso? necessidade. É. Então, é justamente se colocar no lugar de que a escola é o ambiente da criança e a gente precisa. Quem escolhe a escola é o adulto, né? A criança não tem Sim. essa capacidade. Então, a partir do momento que a escolha foi feita, espera-se de que aquele adulto realmente esteja seguro com a decisão. E aí começa o trabalho. Então, não adianta a escola ter todo um programa desenhado se não existe a parceria da família. Então, muitas vezes a gente precisa dar alguns passos para trás e preparar melhor quem está participando do processo de adaptação para que ele aconteça de forma mais natural. Entendi. É realmente esse adulto, primeiro, então, respeitar esse tempo da criança, né? Esse adulto fica em segundo plano. Eu, enquanto pai, enquanto mãe, preciso confiar nessa escola que eu escolhi. E uma coisa que já aconteceu comigo assim no passado, quando a Lara, principalmente, era muito pequenininha, ela foi fazer adaptação numa escola e eu senti depois que o processo de adaptação escolar não tinha ficado muito claro para mim, enquanto mãe. Um exemplo, você vem, sei lá, 5 dias, e aí você fica nesse primeiro dia já lá na recepção, por tantas horas, e depois tinha ficado algumas lacunas, e eu percebi que isso prejudicou a adaptação dela, a adaptação minha também, como a gente colocou, do adulto. E como que fica quando esse pai sente essa insegurança disso? Gostei da escola, mas tá estranho esse processo de adaptação. Como que você indica para Eu acho o pai que conversar? Então, a comunicação é um problema, né? A gente também na escola, a gente passou por alguns processos já de adaptação, a gente está no nosso sexto semestre de adaptação. E a gente foi aprendendo também ao longo desse tempo. No começo, a gente inclusive tinha o pai entrando na sala de aula por um ou 2 dias com a gente. É isso que eu ia te perguntar. Fala como que é exatamente hoje na Então, Senses. hoje não funciona mais assim, porque a gente percebeu que a presença do adulto não preparado na sala de aula mais atrapalhava o processo de adaptação da criança do que realmente complementava. Era mais uma necessidade do adulto do que da criança de estar ali presente, nessa necessidade de eu quero estar o tempo todo ao lado da minha criança. Seria isso? De controle, de falta de... eu não diria confiança, mas de querer participar de todos os momentos, né? E a gente precisa entender que a primeira infância a gente está preparando essa criança para a fase adulta dela. Então, ela não terá o adulto de confiança o tempo todo, né? E claro que as pessoas falam, mas é muito pequeno, mas é desde pequeno que a gente precisa dar essa segurança de que, olha, eu tenho o adulto de confiança está ali te esperando. E o processo que a gente nunca deixou de fazer na escola é falar a verdade para a criança. Então, mesmo que às vezes a criança ela venha chorando no colo de um educador, a gente verbaliza para ela que a mamãe ou o papai ou a babá está esperando e que ela vai voltar. E quando a gente devolve essa criança, a gente fala, eu não falei para você que ela estava aqui te esperando, justamente porque eu não posso mentir, eu preciso criar realmente um elo de confiança de que o que eu falo para aquela criança é verdade. Né? Então, isso para tudo, não é só na adaptação. Eu não posso, vou sair para trabalhar e saio de casa sem avisar a criança que eu estou indo trabalhar. Eu preciso avisar que eu estou indo trabalhar, né? Faz parte da rotina dela entender essas coisas. E hoje a gente faz um processo um pouco diferente, a gente tem um educador que faz um bate-papo com os pais. Antes do dia da criança iniciar, a gente faz uma orientação com esses pais, a gente tem guia de adaptação. Guia de adaptação. Só sobre adaptação. Porque e eu, mesmo enquanto assim, mãe... a gente ainda... Desculpa, só te interromper. Porque enquanto mãe, eu percebo assim, muito isso, que essa previsibilidade para o adulto também é muito importante. É importante. Para ele confiar nesse processo todo. Que é mais importante para o adulto do que para a criança, porque nós educadores, a gente tem a certeza de que a criança vai se adaptar à escola. No tempo dela, mas ela vai se adaptar.
E o adulto, ele precisa ter essa segurança antes do processo acontecer. Então, a gente investiu bastante em comunicação, tanto verbal quanto com manuais, mas infelizmente não são todos os pais que leem, né? Então, acabam passando por essa insegurança e o começo, às vezes, é um pouco difícil, mas é muita conversa, a gente, assim, entender que tem que olhar para o seu filho, né? Então, assim, eu posso não estar feliz, não estou confortável, estou desconfiada, mas quando eu olho para o meu filho, ele é meu termômetro. Ele está né? me comunicando, né? Exato. Muitas crianças passam por um processo que não é tão simples, principalmente aquelas que não têm contato com outras pessoas, né? Tem muita família hoje em dia que é só o adulto em casa e a criança, ela não tem vida social, não tem família perto, tem muitos avós que trabalham o tempo todo, então a configuração familiar, ela está diferente, né? E às vezes essa criança sente um pouco mais, então a gente precisa respeitar o tempo dela de se adaptar em outros lugares. Eu sempre faço comparativo, quando acontece uma situação difícil de adaptação, os pais colocam primeiro em dúvida se o ambiente que eles escolheram é o melhor, né? E eu sempre falo que todo mundo tem um tempo para que essa adaptação aconteça. Se a gente vai tomar o café na casa de uma pessoa pela primeira vez e ela faz uma mesa com um monte de doce gostoso, a gente não vai se servir como a gente se serve na casa dos nossos pais. A gente fica ali esperando uma oportunidade, come um pedacinho, quer repetir 3, 4 vezes aquele bolo de chocolate, mas a gente não faz, né? Então, a criança é a mesma coisa, ela se entrega ao ambiente aos poucos. E o adulto, ele precisa aos poucos. Quando ela começa a entender que a escola é o ambiente dela, assim, a coisa acontece. Mas isso depende muito, pode demorar um mês para acontecer. Pode ser que aconteça no segundo dia. Gente, um mês. Eu tenho crianças que não choram na primeira semana, não sentem nada na primeira semana e de repente cai a ficha e a gente começa tudo de novo. Então, o importante é respeitar o tempo de cada um. E eu acho isso que você colocou realmente essencial. É voltar o olhar para a criança. Ela vai ser o meu termômetro. Então, se realmente ela está indo ali, está indo tudo bem, ou até tem um choro ali, também entender o que acontece por trás desse choro, as causas, né? Será que essa criança teve rotina? Tem? Sim, eu tenho muito questionamento em relação ao choro e muitas vezes adultos que chegam pra gente para fazer, né, a adesão da escola e falam, eu não quero que o meu filho chore. A gente não tem esse controle. E assim, o choro, a gente culturalmente, né, criado numa sociedade em que chorar é feio, chorar você é frágil. Engole o choro, né? Não é. O choro, ele representa um sentimento, uma emoção, e a criança está aprendendo a lidar com aquilo. Tem choro de emoção, choro de tristeza, né? O chorar em si o corpo querendo dizer alguma coisa, não necessariamente que é algo ruim que está acontecendo. Eu preciso ensinar essas emoções, né? A primeira infância é a construção dessa parte cerebral, então a escola tem um papel fundamental para isso. Eu acho que quando a gente analisa, né, onde colocar a criança, a gente tem que conhecer muito bem quem são as pessoas que estão ali, porque esses valores emocionais, né? O educador, ele tá ali para ensinar a dividir, ensinar a se posicionar, ensinar a não agredir alguém, a respeitar o tempo do outro, a cuidar de si. Então, o nosso trabalho é um trabalho muito profundo, né? Não é atender simplesmente a criança naquilo que ela precisa, é muito além. E é processo, né? Exatamente. Inicia, como você bem colocou, cada um vai ter o seu tempo, vai ter o seu ritmo. E também esse processo, ele começou, não sei quando vai terminar. E o que você falou do choro é essencial, assim. A gente quer calar esse choro, né? Esse choro perturba, esse choro é ruim, esse choro... E a gente esquece que não. É essa comunicação. Às vezes a criança ainda não oraliza, não tem uma fala estruturada, e ela tem que comunicar de alguma forma. Sim, o choro é uma forma de comunicação. Exato. Então, se minha criança está chorando por algum motivo e eu simplesmente falo, para de chorar, é o cala a boca, né? Assim,
é muito sério, ela está se expressando. Agora, é muito importante o autoconhecimento do adulto de entender os tipos de ligação, assim, a ligação que esse choro tem, se é realmente uma questão emocional, o que ela está querendo dizer, né? Porque existe sim a criança que usa o choro no lugar da fala, quando ela já tem vocabulário para isso, e aí existe uma maneira de você contornar essa situação e direcionar ela sempre para a fala. Mas muitas vezes isso acontece porque o adulto atende a criança pelo choro e não pelo que ela está dizendo. Então a gente precisa sempre, né, Não deixar avaliar. chegar, digamos assim, né, nesse choro, se Exato, ela já fala, exato. né? Eu posso intervir Sim, antes, né? com Isso que você certeza. falou do autoconhecimento é realmente essencial, porque se eu sou uma pessoa, um exemplo, muito ansiosa, né? Meu filho, vamos imaginar um cenário aqui. Eu sou uma mãe muito ansiosa, meu filho nunca foi para a escola. E ele tem 1 ano, né? Consegui ficar com ele em casa, ou enfim, fiz uma rede de apoio para ficar com ele em casa até 1 ano. E agora eu sinto que ele precisa dessa socialização, digamos assim. O que você faria para essa mãe que é muito ansiosa, que está ali nesse primeiro contexto escolar, para os dois, né? Como a gente colocou, para a criança e para ela. Que dicas assim práticas você daria para essa mãe? Olha lá, vamos pensar. Então, é bem complexo, né? Eu acho que em primeiro momento a gente precisa perguntar para essa mãe, ela realmente está avaliando que é o tempo da criança de ir para a escola ou ela que já não aguenta mais ficar à disposição dessa criança? Porque existe muito aquilo da maternidade, de você abrir mão de uma série de coisas para se dedicar à Sim. criança, e aí chega um momento em que isso não faz mais sentido e a gente acaba jogando essa responsabilidade em cima da criança. E aí tem que tomar muito cuidado com isso. Existe sim uma necessidade de desenvolvimento em que a criança precisa ter contato com outras crianças de faixa etária próxima dela, mas é importante que essa mãe se sinta realmente à vontade em escolher uma escola e não simplesmente porque ou ela não quer mais se dedicar 100%, ou ela precisa desse tempo para ela e ela precisa admitir. Se for porque ela precisa desse tempo para ela, não colocar essa culpa na socialização da criança. Isso, e tudo bem, né? Tipo, assim, se ela realmente tudo precisa bem. disso, e também escolher uma escola porque ela realmente quer aquela escola, não porque é perto da casa dela, é no caminho do trabalho, Sim, ou é só por sim. conveniência, digamos assim. A gente tem que tomar cuidado, porque como eu disse, né, a gente está trabalhando a formação aí das emoções, inteligência emocional, a gente está, é a fase mais importante do desenvolvimento humano, até os 6 anos de idade. Então, é importante conhecer a metodologia que está sendo aplicada. Toda a escola tem um método pedagógico, muita gente não sabe disso, né? Acaba olhando somente se a escola é limpa, se tem câmeras, se quantos adultos vão cuidar da minha criança. Então a gente precisa realmente ler desenvolvimento infantil, né? Independente da área de atuação, se é educador, se é mãe, se é avô. Leia desenvolvimento infantil. Isso, Porque lá estude, você né? vai colher, lá a gente vai colher as informações para atender essa criança de acordo com a idade dela, né? Então, que seja a socialização, que seja um brinquedo de encaixar, que seja dar mais autonomia, que seja ensinar a chorar ou pedir por favor. Então, a gente precisa realmente entender desenvolvimento infantil. Isso. E quando a gente, você fala isso, entender sobre o desenvolvimento infantil, nós somos pedagogas, né? Mas quando você fala isso para um pai, para uma mãe que ele não é da área de educação oficialmente, como indicar livros, por exemplo, por onde eu começo, vamos supor, né? Entender acerca disso, mas numa linguagem que seja do meu dia a dia, né? Uhum. Eu acho importante assim, a gente não tem tantos recursos em português, né? A gente tem, acho que tem um livro, deixa eu ver se eu tenho ele aqui fácil. Aqui, tenho ele, peraí, chama Desenvolvimento Humano. Depois eu posso dividir com você o título dele em português para você colocar para as pessoas. Esse livro, Desenvolvimento Humano, ele tem uma borboleta azul na capa, eu mando depois para você. Lá você vai ter como se fosse uma timeline, né?
ano a ano da criança, quais são os principais marcos de desenvolvimento. Então, é muito importante a gente sempre olhar a criança em algumas vertentes. Na questão cognitiva, então, assim, é esperado que ela fale com tantos anos, é esperado que ela adquira um vocabulário de X palavras com tantos anos. Então, isso é importante para a gente ter um radar. Não significa que a criança que não fale Sim. naquela idade esperada tenha algum problema, mas significa que eu espero que meu filho fale alguma coisa com essa idade, né? E aí eu acho que essa necessidade acaba acontecendo porque os pais acham que a criança precisa de socialização, mas ela pode ser estimulada em casa, né? Então, Isso, eu recebo muito esse tipo de isso. pergunta. E aí, assim, todo ser humano passa por aqueles marcos de desenvolvimento. Então, a criança, ela começa, o ser humano, ela começa a desenvolver o pescoço primeiro, né? Sustentar a cabeça, depois a gente desenvolve coluna, depois as mãos. Então, quando você tem um bebê, você precisa entender. Não adianta colocar um móvel e pisca-pisca na cara de um bebê de 2 semanas. A gente precisa colocar contrastes. E aí é onde entra Montessori nessa história, né? Que é um método científico e que traz materiais e recursos para a gente adequar o que eu faço com uma criança de 2 semanas que precisa treinar esse olhar. Montessori explica. Então, assim, para mim é muito completo o método por conta disso. Qualquer livro de desenvolvimento humano que a gente vai estudar, nos primeiros 6 anos de vida, Montessori consegue dar uma luz pra gente do que fazer com aquela criança. Os materiais têm propósito. Então, avaliar a questão cognitiva, avaliar a questão motora e avaliar a questão emocional. Né? Então, são os 3 principais pilares que a gente também utiliza na escola. Como que eu sei que uma criança que está no berçário pode passar por uma outra sala? Não é só pela idade cronológica dela. Eu preciso entender se ela sabe dividir as coisas, se ela tem habilidade física para andar com autonomia, se ela consegue carregar a mochila dela, se ela consegue se socializar, se ela sabe, né? Porque aí as outras coisas, o desfraude, por exemplo, também Isso, que é um outro terror aí, né? Que assim, culturalmente no nosso país é no verão que a gente tem que fazer isso, mas nem sempre todo mundo a criança junto. tá pronta no verão. Aí todo mundo junto, todo mundo igual. Olha, a turma vai ser desfraudada importante... agora. Então, os livros que trazem, né, essas informações de desenvolvimento infantil, ele traz a média, e a gente precisa entender, né, mais ou menos um termômetro de quando a criança vai sentar, e aí eu preparo o ambiente para que ela possa sentar. Se ela vai começar a engatinhar, eu já vou tirando as coisas do chão porque ela vai engatinhar. Então, e as coisas vão acontecendo dentro do tempo da criança, mas com o olhar de uma pessoa que sabe o que está fazendo, né? Não é simplesmente cuidar, trocar a fralda e dar comida. É muito além disso, né? Não é só atender as necessidades fisiológicas, né? E isso é muito bacana que você está falando, Vivi, porque mesmo para você aí que ainda não viveu essa adaptação escolar ou tá com seu bebê em casa, você tem ali realmente um tesouro na sua mão. Você pode fazer muitas coisas. E o que nós estamos aqui falando é exatamente isso. Antes mesmo de pensar até numa escola, numa adaptação, enfim... nessa saída de casa em busca dessa socialização, que é um ponto muito recorrente, que é a justificativa, né, para saída para a escola, você primeiro estude, como ela colocou, leia, né, vá atrás, busque mesmo. Esse livro eu acho que vai ser bem bacana, e essa tua indicação. E eu estava lembrando aqui que na carteirinha de vacina, que a gente, né, tem quando vai vacinar as crianças, enfim, do SUS, nas últimas folhas tem para você observar o seu filho, e tem um questionário, vários quadrinhos para você colocar. Os marcos, né? Por exemplo, conseguiu balbuciar. Aí tem lá os meses. Aí você anota. Gente, eu vim descobrir isso na Lara, na minha segunda filha, porque eu nunca tinha parado para ler toda aquela caderneta. Você vai direto só ali onde você dá para a moça, para a enfermeira, enfim, aplicar a injeção. E ali eu achei bacana, porque é realmente esse convite para que eu observe o meu filho. Eu tenho que observar. E aí, esse observar, ele vai trazer essa informação. Será que realmente está no momento dele ir para a escola? Ou é uma necessidade minha? E tudo bem se for uma necessidade do adulto, a criança ir para a escola. Mas que seja construído isso em conjunto com a criança também. Isso, e até falar para a escola também, olha, eu ficava aqui, agora não está mais dando, está acontecendo isso. Ser realmente um jogo aberto, você vai estar deixando na escola
o seu bem mais precioso, que é o seu filho. Então, não omitir informações, né? Olha, ou então, realmente eu estou indecisa, está acontecendo isso. É o ponto da comunicação, né? A gente volta para essa comunicação. Eu tenho que ser muito transparente. Né? Porque da mesma maneira que para o pai é importante entender o passo a passo da adaptação, para a criança é muito mais importante ela entender que ela vai ter um outro ambiente, né? Então a gente tem percebido que os pais da escola que seguem as orientações que a gente passa, de passar na porta da escola e mostrar que é a escola, seguir as nossas não, então, redes e pera, mostrar... para. Então fala aí, é isso que eu quero. Anota aí, quem quiser aquelas dicas práticas, é péssimo mesmo, mas sempre tem, né? Gente, anota, porque esse é o ponto. O que eu faço então? Vamos ser práticos. Beleza, meu filho vai Tem que estudar, dar... o que eu posso fazer para Vai... ajudar? Tem que dar previsibilidade para a criança, assim como é importante para o adulto. Então, o adulto, ele precisa de um bate-papo com alguém da escola para entender como é que vai funcionar esse processo, né? Tá. Como você disse lá no começo. A gente dá muitas dicas para os pais, as dicas, assim, bobas, né? Se a gente parar para pensar, mas que a gente, no automático, a gente não faz, que é o básico, que é falar para a criança que ela vai para a escola, né? E mostrar essa escola. Então, assim, mostrar o logo da escola, passar na frente da porta da escola e sinalizar que ali é a escola do Joãozinho. Mesmo uma criança sem estar matriculado. E uma criança pequena antes, também aí, pequena, bebê, um ano, não enfim, tem, bebê, não tem. Olha, filho, vai ser ali, você vai estudar. Exatamente. Se a escola tem uniforme, como é o nosso caso, a gente fala para os pais, chegou o uniforme, a gente tem uma mochila que a gente dá para as crianças. Então, as crianças vestem a mochila em casa e não querem tirar a mochila. Os pais seguem as nossas... isso ainda. Em casa, Tudo antes. seguem as nossas redes, então começam a mostrar fotos, né, do ambiente da escola. As famílias que fazem esse processo, a gente começou a pedir isso tem mais ou menos um ano. A adaptação dessas crianças tem sido, assim, bem mais tranquilas. E principalmente porque os pais estão mais seguros. Então... É muito, assim, efeito cascata mesmo, né? Se você trabalha isso, porque a partir do momento que você está afirmando que o filho vai para aquela escola, você está afirmando para você também que ele vai para aquela escola. Começa primeiro com o adulto, né? É o que você comentou adulto, quando a gente conversava antes. Começa no adulto. Se eu não me preparar, não adianta jogar responsabilidade na criança e muito menos no processo da escola só. É um trabalho em conjunto. E também respeitar, né, a condução dessa adaptação, porque também acontece com a gente às vezes, a família que não conseguiu se preparar adequadamente, ela não quer seguir os passos que a gente está dando. E aí isso é ruim para a criança, porque ela fica no meio, né? Como... relacionamento que não dá certo e tem uma criança no meio, né? Então, a gente precisa trabalhar em conjunto. Então, a preparação é muito importante. É mais importante do que a decisão da escola, eu acho. Porque você precisa estar seguro daquilo que você está fazendo. Entendi. E todo esse processo que você colocou de mostrar, de estar junto, de ir, eles vão se empolgando, digamos assim, eles vão aceitando também essa ideia de que a mamãe vai ficar um pouco distante de você. E você acha também válido usar esse tipo de fala, olha, lá você vai ter outros coleguinhas que você vai brincar, né? Sim. Você às vezes, né, um exemplo assim, tô lembrando muito do Cauã quando foi o começo, né? Você não quer outras crianças, ele pedia, né, do jeitinho dele que queria outras crianças. Sim. E aí não tinha, né? Então, é válido essa conversa também, mesmo que ele seja um bebê ou uma criança muito pequena. Sim, na orientação com os pais, a gente faz um processo de conhecer o espaço da sala que a criança vai estudar. E aí ele tem a oportunidade de olhar os materiais. E aí alguns pais, eu presenciei agora nesse início de ano, muito bonitinhos. Lembra, aqui no Play tem aquele pula-pula de pneu que eu te contei. E a criança já se joga no colo do educador e vai, assim, sabe? Entendi. Então, essa confiança da família é muito importante, acho que é fundamental, assim, não tem... Porque o educador, no nosso espaço, ele vai respeitar o tempo dela, então, se não existe esse preparo prévio da família, o nosso trabalho acaba sendo muito, assim, superficial, porque quem passa a segurança para a criança de que aquele lugar é um lugar que ela pode, né, que ela pode se entregar, é o adulto que está ali com ela, ela não conhece outra pessoa. Né? O que a gente fala, o que a família fala para a criança é verdade absoluta. Então, sim.
não tem o que... Não tem como concorrer, né? O educador com o que uma mãe está falando. Tem que lembrar que você, pai e mãe, você é o adulto de referência, você é cuidador, né? Avó, babá, enfim, quem é que esteja fazendo esse processo de adaptação, você é o adulto de referência. Né? Então esteja seguro de que aquilo de que há um tempo, e quando você falou aí dessa adaptação, às vezes pode durar até um mês, né? Também acalmar esse coração, né? Poxa, às vezes a gente quer tanto que dê certo, tanto, e a nossa ansiedade atrapalha. E uma coisa muito importante também é não comparar a adaptação da sua criança com outras crianças. Então, sim, comparação é ladrão da felicidade, né? E assim, não só comparar com a adaptação, assim, não se compara sim. um filho com outro, não se compara, né? Porque cada criança tem a sua potencialidade e a gente precisa olhar para essas coisas, né? Então, tem criança sim que é mais emotiva, tem criança que sente mais, tem criança que, às vezes, quando um colega pega o material da mão, porque não sabe falar, dependendo da faixa etária, ela chora sim. e fica mal. E tudo bem, porque ela é assim, né? A gente precisa ensinar que ela precisa se posicionar, porque não é algo que ela aceita com facilidade. Então, se um amiguinho pegou o material, ela não pode deixar que isso aconteça. E ensinar o outro que pegou a pedir. Então, a gente tem 2 trabalhos aí. Mas não se compara uma criança com a outra nunca, né? Isso é uma coisa também que a gente precisa... É muito comum, pais que têm 2 filhos... falar, a adaptação da minha irmã foi tão tranquila, esse só chora. E também nada na frente da criança. A gente não pode fazer esse tipo de comentário na frente da criança, que é pior ainda, né? Então, justamente. São princípios montessorianos, mas que servem para qualquer um. Exatamente, isso que você colocou nós, né, colocamos a criança na escola porque nós buscamos algo mais, né? E a gente tem que ter em mente de que essa escola tem que preparar para a vida. E é exatamente o que você colocou, nessa vida irão acontecer desentendimentos. E vai acontecer isso de alguém pegar alguma coisa do outro. E se essa criança não constrói essa base lá na escola, nessa vida escolar, ela vai chegar lá na frente com deficiências. É o que a gente estava conversando antes no WhatsApp, né? Muitas vezes as crianças mudou, né? Toda essa dinâmica familiar. Muito mais presente, filhos únicos, enfim, ou crianças que às vezes não têm muita socialização, né? E eu estava comentando com a Vivian que eu vim de um lar, né, de 4 crianças. Então, nós éramos em 4 em casa. Então, na minha casa, eu aprendi a esperar. Na minha casa, eu aprendi que nem sempre pode ser o desenho naquela hora que eu queria ver, porque agora era a vez da Lívia, ou era a vez da Lorena, era a vez de algum outro irmão. Então, muitas vezes, o que era o nosso contexto familiar mais antigo? A nossa casa nos preparava para essas situações que, às vezes, hoje, as crianças de hoje só vão viver quando chegam na escola. Então, o papel da escola, essa carga, fica pesada, né? Então, por isso que eu, pai ou mãe, eu tenho que entender isso, que ele vai chorar sim, e tudo bem chorar, né? Eu tenho que investigar também, aí é ser mais um princípio montessoriano, né? É ser realmente, ver a educação de forma científica, ver a criança de forma científica, né? Sim. O que aconteceu antes para que ela agisse dessa forma? É exatamente esse o ponto. Tudo é um processo. Por isso que não dá para você também só enxergar a criança chorando. Você tem que entender o que fez ela chegar naquele estágio, né? E às vezes nada demais aconteceu, assim. É observação, precisa realmente observar. Sim, sim. Uma coisa que eu fazia muito, e eu já testei outras vezes com outras crianças, enfim, dá muito certo você explicar também para a criança todo esse processo que você colocou, de já mostrar antes, de visitar, né? Tem as etapas aí do uniforme, da mochila, da bolsa. Trazer isso para a vida dela, porque vamos pensar que todos esses elementos eram desconhecidos. Ela não via, ela não estava naquele dia a dia. Então você vem pouco a pouco, trazendo uma novidade para ela, trazendo essa informação de que você vai estar agora das 13 às 17h30, por exemplo, em outro local, e que a mamãe não vai estar lá, né? A mamãe está aqui hoje, esses dias, mas depois ela não vai estar lá. Então, mas a mamãe vai e volta. Então eu usava muito uma bola. Eu pegava a bola e falava, olha, primeiro eu começava a brincar. A bola, eu sentava na frente da criança, então a criança aqui, eu aqui. Então eu jogava a bola, né? Ela ia e voltava. Até que a criança já entendeu que o movimento é esse, aí eu me usava como exemplo. Olha,
A mamãe é como se fosse essa bola, né? Ela vai pro trabalho e volta, vai pro trabalho e volta. Então agora aqui o Cauã também vai pra escola. Então você vai pra escola, depois você vai voltar. E a sua casa vai estar tudo aqui te esperando, né? Porque, como você colocou, realmente tem crianças que são mais sensíveis e elas acham que quando você saiu dali, você sumiu. Acabou. Acabou. E faz parte também do desenvolvimento isso, né? Em determinada fase da criança, ela realmente acha que Vai... você não... Isso. Não, assim, não vai existir nunca mais. Então, acabou. É a Virou ansiedade pó, da né? separação, né? Então é uma construção, é falar a verdade, é ter calma, se chorar, eu estou aqui, né, para acolher esse choro. A gente precisa dar acolhimento e não que a criança precisa estar sorrindo o tempo todo. A vida não é assim, né? A gente não sorri o tempo todo, a gente E não, por que não que... tem uma vida sempre. Mas e Não por é? que que a gente exige isso da criança, né? Pois é Assim, muita porque responsabilidade. não, tão, chega a ser louco até assim. Você não tá sorrindo sempre. E aí a gente Pois faz é. exatamente isso com ele. A gente exige isso, que a criança esteja ali sempre Não, plena. E a empatia, né? Se coloca no lugar, tenta fazer com a criança aquilo que você faz com ela um dia inteiro. Tenta, assim, se coloca nesse lugar. Então, assim, você vai comer o que eu quero que você coma a hora que eu quero, você vai tomar banho a hora que eu quero, você vai ler o livro a hora que eu quero, você vai sair de casa a hora que eu quero. E o adulto, se a gente fizer isso um dia, a gente surta, não é? Porque Espana. a gente precisa escolher o que a gente quer fazer, não é verdade? Sim. Então, a criança, coitadinha, eu tenho... Eu não gosto nem de começar a fazer muito essa reflexão, porque a gente é muito egoísta, né? Nesse sentido de realmente dar um passo para trás e, assim, observar a criança em casa, sabe? Existe uma necessidade de que a criança tem que estar ocupada o tempo inteiro. E ela não precisa estar ocupada o tempo inteiro, porque ela aprende por observação também. Então, você lavando uma louça, você arrumando Sim. a casa, você preparando um jantar, tudo isso a criança está aprendendo, né? Não preciso ter os Isso. brinquedos todos ali à disposição o tempo todo. E às vezes é esse outro ponto também, assim, falando muito Larissa aqui, pedagoga, né? Nossa, mas não tem que aprender alguma coisa, gente? Está em casa, né? Larissa, antes de conhecer Montessori, né? Nossa, mas ele não está aprendendo nada. E ele queria mexer nas tapaué, queria abrir tudo. E eu, não, tá doido, Não vai fazer isso não. bagunça. Não, então assim, não, pra quê? Que tem de legal nisso? Então, assim, se permita, né? Hoje eu observo assim, gente, quantas coisas nós podemos fazer em casa que são realmente, assim, vivências mesmo do nosso dia a dia. Ninguém tá falando, como você colocou, de comprar um material, né? Você acabou de citar mesmo, mas eu não tenho material, ou eu não sou boa artisticamente, né? Tipo eu. Não, eu não sei fazer cartinha, sei lá, coisinha assim, enfim, ainda bem que eu fui pro Montessori, que não tem muito isso, né? São os materiais. Mas você olha pra sua cozinha, olha lá, vamos fazer um bolo junto, né? Ou a criança muito pequenininha ainda, vamos, sei lá, tirar a roupa da máquina, acabou de lavar, vamos colocar, pendurar, né, no pregador. Então, tem muitas coisas que nós podemos fazer em casa, nós precisamos refinar esse olhar. E aí vai me dando o quê? Um arcabouço, né? De quando eu estiver com a minha criança indo para uma escola ou indo para algum lugar diferente, que ela precisa passar por essa adaptação, eu vou saber entendê-la mais, né? Nossa, mas ela tá chorando por causa disso. Será que ela dormiu bem? Né? O que está acontecendo? Não só reagir, né? E se nós não tivermos cuidado, a gente fica muito reativo ao choro, a tudo, a tudo. Então, parar mais, né? Centrar mais no que de fato nós podemos trazer para essa criança, que já está ali no nosso dia a dia. Acho que a internet da Vivian está girando. Parou para vocês aí também? Ou parou a minha? Ixi, acho que parou foi a minha. Mas foi a dela, tá? Ela caiu. Bom, gente, acho que deu pra gente entender, né, mais acerca da adaptação escolar. E só vou revisar os pontos aqui essenciais que ela passou, até para ver se a Vivi consegue voltar. Quando ela coloca que dica prática eu posso
atuar no meu dia a dia, né? Vou ali passar por esse processo de adaptação escolar. Eu consigo o quê? Primeira coisa, focar na criança, né? Então, o adulto ele vai ficar em segundo plano. Então, você, pai e mãe, vai ficar em segundo plano. E você vai tentar entender o passo a passo dela, que ela tem um processo diferente, que ela tem uma etapa diferente, e as formas que ela tem de se comunicar. Às vezes vai ser por meio de um choro, né? E nós não podemos, temos que realmente trabalhar esse nosso ímpeto de só reagir para calar esse choro. Vivian, eu estava tentando dar uma resumida só nos principais pontos antes da gente finalizar. E eu estava falando exatamente esse começo que você colocou, do adulto ficar em segundo plano, né? E depois vem a previsibilidade, né? Se a gente fosse assim, elencar os pontos assim para não uma receita, longe disso, mas dicas mesmo de como passar para uma adaptação escolar mais tranquila. Então, primeiro, o adulto em segundo plano. Esse adulto entender bem como que funciona o processo de adaptação escolar da escola que ele escolheu, Sim, né? uma coisa importante é que assim, quando a gente fala o adulto em segundo plano, não significa que ninguém vai olhar para esse adulto, tá? Muitas vezes a gente acolhe mais o adulto do que a criança na adaptação, porque a criança está super bem. Mas ele entender que o espaço escolar é da criança, respeitar esse espaço, né? E se tiver precisando deixá-lo de agir. ajuda, Isso. É muito importante o adulto verbalizar também, do tipo, eu não estou conseguindo me sentir seguro e eu preciso de ajuda. Falar isso na escola. Porque para um orientador pedagógico, para um educador que percebe mais claro. que o adulto não está bem, o trabalho é outro, né? A gente precisa olhar primeiro para esse adulto, para depois olhar para a criança, né? Tá. É importante isso. Aí vem a previsibilidade, né, que você colocou, de quando eu entendo esse processo, eu adulto, e aí eu vou explicando isso para a criança, aí, como você citou, trazer o uniforme, passar na frente da escola, mostrar logo, ir visitar esse local sem necessariamente ficar na escola, né? Sim. Esse ano a gente mandou as fotos das educadoras com mais antecedência para apresentarem para as crianças. Então, a gente agora está planejando fazer algo diferente no próximo. Cada vez mais vai ajustando. Né? A gente vai aprendendo também muita coisa, né? Sim, eu acho que isso que é importante. As pessoas também se colocarem num lugar de que estamos aqui para aprender, né? Isso, de se permitir, né? Às vezes a escola tem uma postura mais fechada, né? Enfim, eu entendo isso, a questão institucional também. Mas seja você esse pai, essa mãe que busca esse diálogo. Olha, observei, peguei essa dica aqui. Será que vocês não poderiam tentar, né? Vamos sugerir também. Até para dividir essa carga aí, às vezes só nos ombros da escola, né? Achei muito bacana essa ideia da foto das educadoras, já mostrar, né? Olha, vai ser essa aqui, o nome dela é esse, né? Olha a cor do cabelo dela, olha, assim, trazer traços, assim, para que ela faça, digamos assim, mais parte do dia a dia da criança. Bacana, gostei. Bom, depois, então, foi a previsibilidade e eu acho, então, por fim, né? Na verdade, por fim não, né? O início de tudo, sempre. Estudar sobre desenvolvimento infantil. Desenvolvimento infantil, sim. Sim. Até para ter um olhar crítico se o ambiente em que a criança está na escola realmente tem condições de atender a necessidade dela, né? Porque a gente precisa ter esse olhar, não é só um lugar onde tem que ser alimentado e as necessidades fisiológicas, a gente realmente precisa trabalhar o desenvolvimento como um todo, então é importante para a família. Isso, olhar a criança de forma integral, né? Holística mesmo, não como aquilo ali que só tá ali, só aquele momento, só aquela etapa da vida, não, o todo, sempre, né? Sim. Bom, eu acho que é isso. Houveram algumas perguntas, eu vou estar respondendo de vocês também depois via vídeo, enfim. A gente tem que ir, que o nosso horário já está quase se encerrando. E agradecer a participação de todos vocês, né? Já vamos pensar em num próximo tema. Vivian tem muito a falar também sobre Montessori, né, Vivian? A gente estava querendo falar sobre essa liberdade aí, né? Um tema bem... como que é a liberdade de Montessori. É complexo. Isso, justamente. Mas é isso. Obrigada pela tua disponibilidade, tá bom? Obrigada, foi um prazer. Obrigada. E que venham as próximas. Obrigada também a todo mundo. Tchau, tchau. Até mais. Tchau.